Hello everyone! Bom dia, bom dia, bom dia para você que está aqui conosco. E aí, vocês dormiram bem, acordaram bem, vocês estão bem? Comenta aqui que eu quero saber. Eu tô com a voz assim um pouco anasalada, mas é normal, tá? Tô com a garganta um pouco por conta dessa mudança de clima. Aqui tá chovendo todas as noites, então o meu nariz ele tá me deixando um pouco fanha, tá? Mais nada que impeça a nossa live hoje. E aí, assistiram a live de ontem ou não assistiu? Se você ainda não assistiu, corre lá no meu feed e assiste a live de ontem para a gente poder dar continuidade hoje. E como, né, vocês que conseguiram assistir ontem, eu falei que nós precisamos encontrar o nosso eu, tá? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, porque se eu tivesse dinheiro, minha vida era outra. Ah, se eu tivesse dinheiro. Gente, como eu disse ontem, o problema não é o dinheiro, tá? O problema não é o dinheiro. O problema é o que você faz com o dinheiro. Por isso, para hoje, eu trouxe minha lupa, porque hoje nós vamos encontrar o seu eu, tá? Primeiro de tudo, nós precisamos encontrar a sua identidade, nós precisamos entender quem é você, tá? Eu não vou vender nenhum curso, tá? Vou fazer isso aqui, assim, gratuitamente para vocês, porque eu senti realmente de poder contribuir para as pessoas entenderem como é que funcionam o jogo da vida. Eu vejo muitas pessoas perdidas, eu vejo muitas pessoas sem saber para onde ir, sem rumo. E eu decidi no meu coração que eu quero poder contribuir para que essas pessoas consigam encontrar o que elas tanto almejam, né? O que elas consigam realizar os sonhos da vida delas. E a frase que eu mais escuto é: se eu tivesse dinheiro, tarará, tarará, tarará. E não é o dinheiro, gente. Se vocês não cuidarem primeiro de vocês, não entender quem são vocês, entender qual é a sua identidade, nada na sua vida tem sentido. Então, todas as vezes você vai querer suprir esse vazio que você tem, suprir essa dificuldade que você tem, coisas materiais, tá? Então, se eu tiver um telefone X, né, minha vida vai ser completa, e não vai ser. Quando você tiver o telefone, você vai sentir a necessidade de ter uma outra coisa. E aí você acaba sendo uma pessoa consumista. E você vai começar a ficar triste porque o seu dinheiro não acompanha as suas vontades, tá? Primeiro, deixa eu só tomar uma água aqui. Vocês já tomaram sua água? Quer uma água ou café? A gente tem tudo aqui. Eu separei algumas coisas aqui pra gente conversar hoje, tá? E durante as lives, nós vamos falar sobre isso. Essa daqui é a roda da vida, tá? Então, aqui nós temos qualidade de vida e aqui nós temos 3 subtítulos que nós vamos trabalhar ao longo das outras lives, tá? Nós temos aqui a sua área pessoal da sua vida. E temos mais 3 subtítulos que nós vamos trabalhar com ela. A sua área profissional. Eu acho que vocês estão lendo direitinho, então. Profissional. E mais 3 subtítulos. E a área de relacionamento. Eu acho que ficou um pouco virado, né? Mas não se preocupa. Eu vou deixar um link nos stories dessa roda da vida, porque nós vamos trabalhar com ela, tá? E aí você abre o link, baixa essa imagem aqui. Por quê? Tá vendo que ele tem vários numerozinhos? Vem de 1 aqui no centro, tá vendo? Do 1 ao 10. Isso significa que na sua vida, tá? Na área de qualidade de vida. Esse primeiro aqui são hobbies e diversões. Você tem se divertido? Você tem algum hobby? Você tem feito algo, né, que remete a essa área de diversão? Se você disser que não, então você marca 1.
porque tenha esse déficit aí. E se você tem essa área de diversão, de hobby mais ativo na sua vida, então você marca 7, 8, 9, de acordo com a frequência que você tem essa área ativa na sua vida. Quando é ideal você fazer marcar essas numerações com cores diferentes. Por quê? Quando você terminar isso aqui, você se assusta com o resultado que está a sua vida. Bom dia, vamos entrando. Quem for gostando da live, não esquece de compartilhar, tá? Voltando ao que eu estava falando. Quando você preencher isso aqui, vai ser o resumo da tua vida, do jeito que ela tá hoje, tá? Então você vai entender o porquê que você tem determinadas dificuldades para solucionar alguns problemas da sua vida. E eu decidi que, como nós temos, acho que são 12, são 15, são 20, porque são 1, 2, 3, 4, 4 vezes 3, 12, são 12. Como tem 12 subtítulos, tá? Então eu decidi falar sobre cada um separadamente, tá? Mas antes de a gente conversar sobre a roda da vida, a gente precisa entender quem somos nós. Nós precisamos entender a nossa identidade, encontrar a nossa identidade, tá? Então vamos lá. Eu vou te explicar isso tudo agora, tá? Não esquece de compartilhar essa live, já vai compartilhando. Se você tá gostando da live, vai compartilhando, chama 2, 3, 4 e já vai trazendo o pessoal para cá. Existe na ciência... Olá, o povo vai entrando, eu tenho que falar, né, gente? Bom dia, vamos entrando aqui na nossa live. Vamos lá. Pela ciência, tá? Existe um estudo que... Isso não é nada novo, tá? Isso é do tempo de Aristóteles, que foi ele que inventou, logo no início, foi ele que estudou os temperamentos humanos, tá? O que significa essa questão de temperamentos? Então, cada pessoa ela reage de uma forma, ela tem uma reação para aquela ação, tá? Então, isso é muito importante a gente saber, é muito interessante a gente saber isso. Por quê? Porque eu sabendo como eu reajo, como eu ajo em determinadas situações, se for positivo, eu estou ganhando, né? Da hora que eu for me apresentar, eu vou dizer, eu sou uma pessoa que eu tenho essa habilidade. Milena, sou muito comunicativa, né? Então, isso é um ponto positivo. Eu não tenho problema nenhum em gravar, em tirar foto. Eu não tenho esse problema, tá? Eu sou muito bem resolvida, graças a Deus, com essa questão. Então, se eu precisar ligar uma câmera, tanto aqui numa live, tanto numa TV aberta, não tem problema nenhum. Se eu precisar me apresentar na praça pública, também não tenho problema nenhum. Tanto para 2 pessoas como para 2.000 pessoas, eu não tenho esse problema. Então, eu tenho essa habilidade, tá, de comunicação, mas tem pessoas que não têm, tá? E tem um grupo de pessoas que não têm. Do mesmo jeito que tem um grupo de pessoas que têm essa habilidade desenvolvida. Então, vocês querem que eu comece falando sobre mim? Eu vou começar falando sobre mim. Vocês querem? Primeiro deixa eu falar sobre mim. Existem 4 tipos de temperamento. E aí eu quero te ajudar a encontrar o teu temperamento. Mas eu também tenho o pulo do gato, tá? Na faculdade essa foi uma das, sabe assim, uma das matérias mais complicadas para mim. Te juro. Porque eram vários nomes. E cada nome tem as suas habilidades e os seus defeitos. E eu não conseguia, gente. Eu não conseguia. Isso não entrava na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça. Até que eu parei, analisei e eu consegui fazer sabe aquele pulo do gato? E foi o que me salvou nas minhas provas. Mas calma,
que eu vou também te ajudar. Se isso for um desafio para mim, um problema para mim, pode ser que seja um desafio para você também. E aí nós estamos aqui para nos ajudar. Lembra que eu falei ontem? Lembra? Qual é o nosso propósito de vida? É de um ajudar o outro. E quando a gente faz essa troca de informação, de comunicação, até de ação mesmo, né? Porque às vezes as pessoas estão precisando de uma ação e não de uma palavra. O dinheiro é a moeda de troca. Então eu te ajudo e você me ajuda de volta. Então esse é o mercado financeiro e funciona assim, tá? Primeiro precisamos encontrar quem é você, decidir montar exatamente a sua identidade. Depois disso a gente vai construindo outras coisas, tá? Lembra da roda da vida? Então a primeira coisa que a gente precisa resolver é você, tá? Não adianta eu te dar uma empresa milionária na tua mão se você não sabe nem quem é você. Não passa de 6 meses e você falha, tá? Não adianta você ganhar na Mega Sena, não adianta você ganhar na loteria, não adianta, porque você não construiu aquela riqueza. Então, se você não construiu, você não sabe lidar com aquele dinheiro. O que é que você vai fazer? Vai consumir aquele dinheiro todo e não passa de 6 meses, tá? Isso é o que as pesquisas falam aí. É por isso que aqueles ganhadores de reality show, eles não desenvolvem nada. Eles só consomem o dinheiro, que é o prêmio, e acabou. Depois eles voltam para a vida normal que eles tinham. Tá? Eles não saem daquilo que é a realidade deles. Por isso que eu acho que vocês já ouviram falar muito essa frase, né? Principalmente os coaches aí, que são tão famosos, falam, nós precisamos mudar o nosso mindset. Que é o quê? Que é o nosso jeito de ver as coisas, o nosso jeito de pensar. E realmente isso é verdade. Quando a gente muda o nosso jeito de ver a vida, o nosso jeito de ver as coisas, a nossa vida muda. Quando a gente muda primeiro por dentro, ao redor da gente muda também. A nossa vida muda. É simples. Para e pensa. Se você tivesse hoje R$1 milhão na sua conta, a primeira coisa é comprar coisas. Você iria consumir. Porque nós fomos configurados para isso. Como nós temos essas influências, né, de amizade, família. Ah, fulano comprou tal telefone, eu tenho que comprar. Não, eu não preciso. Fulano comprou um carro. Eu não preciso. Eu preciso? Gente, bota na cabeça de vocês. Só comprem algo se vocês realmente necessitarem. Se for algo que precisa. Por quê? Vou fazer um cálculo bem fácil. Se você tem R$100 no seu bolso, tá? E aí você precisa comprar uma garrafa de água. Eu sei que não é esse valor, tá? Mas é porque eu preciso equilibrar o que eu vou falar para vocês, o exemplo. Você tem R$100 na sua conta, tá? No seu bolso. E aí você compra uma garrafa de água. A água é necessário? Sim, porque a gente não sobrevive sem água, certo? Agora, eu fui na casa de alguém e eu vi uma louça maravilhosa, tá? Vou usar os mesmos R$100. Pode ser outro valor também. Aí eu vou comprar só porque fulano tem. O que vai acontecer? Sabe aqueles R$100 que tá falando no teu bolso? Ele vai ficar preso aqui. Ele não vai render nada. A água, pelo menos, faz você ficar vivo, tá? Se eu colocar os R$100 aqui nessa louça, não dá certo, não. Então, todas as vezes que você for... Gente, isso é uma aula de finança, de educação financeira, que eu tô te dando de graça, tá? Isso é caríssimo, as pessoas pagam para saber disso. É caro. Quando você for comprar algo, lembre, eu preciso, é necessário
ou é supérfluo? Se for supérfluo, se for só para mostrar para as pessoas, ninguém tá nem aí para quem é você. Ninguém tá nem aí para saber se você tem ou não o carro do ano, tá? Faça as coisas por você e para você. Isso se chama amor próprio. Compre a roupa que você quer usar. Faça o cabelo do jeito que você quer usar. E não porque fulano ou cicrano está influenciando você, tá? No final você acaba se frustrando e ficando sem dinheiro. Pegou essa? Mas vamos falar sobre mim. Existem 4 tipos de temperamentos, tá? Entendeu? O primeiro, que não tem uma ordem, tá? É só porque eu vou falar de mim. Nós temos aqui o colérico, tá? E aqui eu vou ter os pontos positivos do colérico. O colérico, ele é representado pelo elemento fogo. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui faz parte do pulo do gato para vocês aprenderem, tá? Então, quais são algumas habilidades que eu tenho? Quais são os pontos positivos que eu tenho? Porque eu sou colérica, tá? Então, por isso que eu vou falar de mim primeiro. Ui, desculpa que eu bati aqui no tripé. Primeiro eu vou falar de mim para depois falar dos outros, tá? Porque eu também tenho pontos positivos e tenho os negativos ali que eu já falo para você. Então, algumas coisas que eu tenho, né? Eu sou obstinada. Quando eu quero fazer algo, eu vou, sabe assim, é uma bala. Eu aqui, o alvo ali, eu vou. Independente, eu não tenho influência de terceiros. Independente de qualquer coisa, eu sou obstinada. Eu quero fazer aquilo, eu vou fazer. Pode ter milhões de pessoas contra. Eu não escuto ninguém. É muito difícil. É muito difícil alguém me influenciar. Isso aqui é normal, tá? Independente, realmente. Às vezes eu quero levar as pessoas comigo. Bora crescer, gente. Bora crescer junto. Mas se as pessoas não quiserem me acompanhar, não quiserem crescer junto comigo, ou não quiserem investir em alguma coisa comigo, como eu tenho essa habilidade aqui, pode ser bom ou ruim, isso não me influencia, tá? Tem pessoas que são extremamente dependentes, só andam se tiverem pessoas do lado, sabe assim, incentivando. Eu não preciso, eu tenho essa questão de independência, de fazer as coisas sozinha, aí também eu posso levar para o lado negativo, tá? Porque quando eu estou sobrecarregada, eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Então, essa questão de independência pode ser para o lado positivo ou para o lado negativo também, tá? Otimista. Pode o mundo estar se acabando, pode estar tendo guerra mundial. A gente não vê as coisas pelo lado ruim, pelo contrário. Eu sempre vou estar olhando para o lado bom das coisas. Inclusive, quando as pessoas chegam para conversar comigo, para desabafar, e elas estão tristes mesmo, chorando mesmo, eu sempre levo elas para olharem para o lado bom. E no final a gente sempre dá uma gargalhada, que isso também é uma questão que nós coléricos nós temos, principalmente eu, né? Se eu tiver triste eu vou rir, se eu tiver feliz eu vou rir, se eu tiver numa situação de medo, de desespero, eu vou rir de tudo. É assim, é algo natural, tá? Isso vem aí da minha personalidade também. E também pode ser uma outra coisa que a gente possa debater, tá? Se não me falha a memória agora, são 16 personalidades que a gente pode também estar conversando sobre isso. Prático. Prático, escuta essa palavra, prático. Não vem com muito moedinho, com muita teoria. É assim, é aqui que faz isso. É um botão que liga que a lâmpada tem que acender. É assim, bora. É pra ontem, tá? Também eu posso levar pro lado positivo, pro lado negativo, tá? Pessoas que são mais lentas, elas têm dificuldade de conviver comigo e eu também tenho dificuldade de conviver com elas, porque a gente tem essa divergência, né? Eu sou muito prática, eu faço as coisas muito rápido. Se eu tiver uma ideia de manhã, eu quero que ela já esteja pronta. De tarde eu já tenho uma outra ideia e assim, ó. É pra onde? Era pra estar pronto, vai, cuida. É assim.
Líder, eu posso estar qualquer canto que eu sempre vou. Gente, mas isso aqui, desde pequena, tá? Na sala de aula, eu juntava o pessoal assim, vamos brincar de tal coisa. Eu não precisava de ser líder, não, mas eu já tomava. Não é líder de ter o título de líder. Tá todo mundo sem ter o que fazer, com horário vago, tá? Então eu sempre dizia assim, vamos fazer tal coisa? Eu lembro que no ensino médio, depois quando a gente terminava as provas, eu sempre joguei xadrez. E eu colocava o meu xadrez dentro da mochila e levava para o colégio. Quando a gente terminava de fazer as provas, ficava lá muito tempo, ninguém ia para casa. Poderia sair para casa, tá? Mas a gente ficava lá, que a gente gostava de conversar. E aí eu incentivei, líder, eu incentivei a minha turma a jogar xadrez. Depois todo mundo saiu comprando xadrez para jogar em casa, para quando chegasse no colégio já saber. O pessoal não sabia jogar xadrez e aprendeu porque eu levei meu xadrez. E várias outras coisas. Na igreja, eu gostava de trabalhar com as crianças, e as crianças mais levadas sempre me chamavam para dar um jeito. E eu com muito jeito, com muito amor, muito carinho, porque criança você tem que entender o jeito dela. Você não pode cobrar ela o que você sabe, porque elas não sabem, elas são um quadro em branco, elas estão sendo desenhadas, né? Elas estão sendo construídas. Então você não pode cobrar uma criança coisas que nós adultos nós já sabemos. Então é natural essa questão de liderança, tá? Eficiência. Deixa eu te contar uma coisa. Isso aqui pode ser pro lado bom e pode ser pro lado negativo. Quando eu vou fazer algo que eu saiba fazer ou não, normalmente também pode ser uma outra habilidade. Que eu saiba fazer, o que eu não saiba fazer, eu vou fazer e eu faço muito bem feito. E ele funciona. Pode ser que não seja com tanta qualidade, mas porque eu sou prática, tá? Essas duas elas andam juntas, eficiência e prática. Como eu tenho essa questão da praticidade, é assim, essa coisa precisa de quê, no mínimo, para funcionar? Precisa só disso aqui, então eu vou ajeitar só isso aqui, e ela vai funcionar. E ela funciona. Sempre são assim, sabe? Se tu estiver se identificando, coloca aqui nos comentários, que eu quero saber quem são os coléricos. Decidido. Eu não tenho dúvida, não. Eu tenho certeza. Se eu for numa loja, a moça me mostra 2 peças, eu já sei, moça, qual é a que eu vou escolher. Não adianta me mostrar outra coisa, não. E outra, quer ver pior? Se eu sair da minha casa, já aconteceu isso uma vez, já saí da minha casa com um modelo de tênis na minha cabeça, cheguei lá na loja de sapato e eu disse, eu quero um sapato assim, 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 assim. Aí, né, o rapaz tinha lá na loja, me mostrou e disse, mas aqui, essa área aqui está em promoção. Você quer ver? Você gostaria de ver? Eu digo, não. Por quê? Eu sou muito decidida. Muito decidida. Muito decidida. Muito. Eu posso olhar, querer, mas eu compro numa outra vez. Eu não compro no mesmo dia. Eu sou muito assim, sabe? Se eu sair para ir para um canto, eu só vou para esse canto. Eu não fico com dúvida. Se eu precisar resolver algo, eu vou resolver hoje, eu vou resolver agora, eu vou pegar aquele problema e resolver agora. E dizer se é sim ou se é não. Eu não fico, não sei, o que é que vão dizer de mim? O que é? Tanta dúvida. Não, eu não tenho dúvida. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou. Isso aí eu sou decidida. Mas vocês querem ver meus defeitos? Eu mostro. Eu mostro. Quero ver se vocês também têm coragem de colocar aqui embaixo nos comentários se vocês são coléricos e se vocês têm esses desafios da vida, né? Tanto para o lado bom como para o lado negativo. Vamos lá, coléricos. Sim, nós somos sarcásticos, gente. Isso aqui é tão natural que é o povo falando e eu não preciso falar nada.
Sabe aquela pessoa que não precisa falar nada, mas a cara, ela já diz tudo? Impaciente, porque tem a ver com aquela questão da praticidade, né? Então eu sou impaciente. Quando eu vejo algo que está muito emperrado, quer ver uma coisa? Quando junta aquela questão da praticidade, da liderança, da eficiência, quando junta esses três, vou dar um exemplo. Já me aconteceu isso uma vez. Tá lá aquele grupo que eu faço parte, porém eu não sou líder. E o líder não decide, isso me aconteceu muito na faculdade. Tá lá o pessoal decidindo o que é que vai fazer da vida. Mas a impaciência, ela não me deixa. Então, eu já chego lá dizendo assim, ó, vamos decidir quais são as duas opções. É A e B. Pronto, eu quero B. Ah, mas tem que perguntar para todo mundo. Aí chega eu e digo com a minha impaciência, já faz 1 hora que vocês estão aqui para decidir se é A ou se é B. Não decidiram ainda não? Pois eu vou decidir, é B. Pronto. Acabou. Entendeu? Acabou. Vocês ficarem... Gente, eu fico numa impaciência tão grande, porque ficam cozinhando um assunto que poderia ter resolvido muito rápido. Mas não, ficam ali, ó, cozinhando. Vamos pro próximo. Intolerância. Essa questão de intolerância que é o seguinte. Vocês lembram que eu sou decidida, tá? Eu não tenho influência. Então, essa questão aqui de intolerância tem a ver com justiça, tá? Quando eu vejo uma injustiça, pode ser o que for, pode ser uma briga de trânsito, eu me meto. Gente, eu sou uma pessoa meio que perigosa, muitas vezes eu tenho que me policiar, porque se eu ver sabe assim, uma questão de injustiça, eu me meto dentro. Isso foi em trabalho, isso foi em colégio, isso foi em briga de trânsito, isso é em qualquer coisa, foi na igreja, eu tenho meus lados negativos também, tá? Eu não sou perfeita, não. Vamos passar nessa parte. Essa parte aqui, ela é tão perigosa, a gente tem noção. Falando de trânsito, deixa eu te contar uma. Eu não sabia dirigir ainda, tá? Ainda não. Mas hoje eu sei, né? Sou habilitada e tal. Mas antes eu não sabia, não. Deixa eu te contar uma questão de trânsito. Um caminhão foi descarregado numa loja de imóveis. E na frente da loja de imóveis tem aqueles canteirozinhos que separam as duas vias da rua. O caminhão ficou preso. A roda da frente ficou na parte da frente da loja e a roda de trás ficou por trás do canteiro. Isso juntou gente. Sabe assim, cidade do interior, qualquer coisa já é um atrativo. Aí juntou um bocado de gente. E o povo vai pra frente, vai pra trás. E é uma gritaria. E eu dentro do táxi. Calada. Só olhando. Então eu tava tentando entender o que foi aquilo ali. Quando eu vi o pneu do caminhão pra frente e pra trás, eu disse, esse caminhão enganchou. E eu fiquei esperando por 2 segundos, que já é muita coisa, tá? Desci do carro, fui lá, bati assim na porta do motorista, disse, olhe pra mim, escuta o que eu vou falar, bota o caminhão pra frente, bora engatar ré, vira, vai, pá. Fui conduzindo o motorista e o caminhão saiu. Então, assim, eu sou um negócio complicado, mas muito complicado, vocês não têm noção. Se eu ver algo acontecendo e eu não ver as pessoas indo para cima para resolver, não se preocupe. Se eu estiver lá, pode contar comigo. Eu largo tudo que eu estou fazendo e eu vou fazer. Outra coisa, eu tinha uma loja no shopping e a loja do lado, a atendente, passou mal. Só para vocês terem noção. Eu deixei a minha loja
Fechei a loja dela, coloquei ela dentro do táxi e levei ela para o ponto de socorro. Entendeu? Como é que funciona a minha cabeça? Outras pessoas iam ficar lá tentando acalmar ela, ligar para a SAMU e tal. Mas assim, ter essas atitudes assim violentas, que eu acho muito violentas essas minhas atitudes, por mais que eu tente controlar, mas eu fico imaginando assim, se não der tempo, tá? Eu sempre acho que se eu não agir, não vai dar tempo. Vai para qualquer coisa, tá? Sendo ela para o exemplo que eu dei do trânsito, como para o da moça que passou mal na loja. Vaidoso. Eu, no meu caso, eu sou vaidosa, mas na medida. Eu já fui mais. Hoje eu tô mais tranquila. Também depois de vários procedimentos, né, faciais, aí a gente consegue ficar assim mais natural, né? Mas eu sou vaidosa, assim, ponderada, tá? Mas tem muitos coléricos que são, né, vaidosos demais. Mas eu gosto, assim, não cabe. É porque como eu sou muito prática, então meu cabelo ele é muito prático. Se tanto faz ele tá preso como ele tá, se eu soltar ele agora, eu não preciso colocar 300 creme, colocar um laque, não. O próprio corte dele, né? Lembra da praticidade. Pelo próprio corte dele, do jeito que eu soltar aqui, ele já fica lindo, maravilhoso. Ó. Próximo. Então, isso aqui, ó. Lê esse último aqui, ó. Esse mesmo. Tá vendo aqui? Autossuficiente. Tu não tem noção do que isso aqui. Isso aqui é um problema tão sério. Isso aqui é um problema tão sério. Como eu te disse lá no início, eu tenho dificuldade de mudar o que eu sei, o que eu acho, o que eu penso. Lembra que eu sou decidida? Então, essa questão de autossuficiência, assim, eu decido muito minhas coisas, eu faço minhas coisas, eu não peço ajuda a ninguém. E isso, às vezes, me sobrecarrega e eu tenho dificuldade. Hoje eu tô tratando mais essa questão, tá? Hoje eu tenho pessoas que me ajudam e tal, mas antes foi mais complicado. Vocês entendem, já que a gente falou aqui, né? Pontos positivos e pontos negativos. Vocês entendem que eu sei quem realmente eu sou? Vocês entendem? Vocês entendem que eu tenho pontos negativos e eu tenho pontos a estar trabalhando? Entendeu? Quando a gente sabe quem nós somos, quando nós estamos trabalhando nós mesmos, nossas capacidades, nossas habilidades, nós estamos nos tornando pessoas mais fortes, entendeu? Quando você mantém a sua cabeça trabalhando para você se tornar uma pessoa forte, você tornar uma pessoa obstinada, entendeu? Você é uma pessoa de sucesso e não tem nada a ver com dinheiro, entendeu? Aí você acaba se tornando uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida, entendeu? Começa a entender quem você a aceitar e elogiar os seus pontos negativos, a admirar, a palavra certa é essa, admirar os seus pontos positivos e começar a corrigir seus pontos negativos. Como eu falei para vocês, eu tenho várias coisas para estar consertando, por isso que eu não dá para eu deixar meus pontos negativos, mas dá para eu ponderar um pouco. Eu respiro antes de agir, tá? Eu já comecei a trabalhar essa questão. Eu respiro antes de agir, eu analiso se realmente eu preciso fazer aquilo, ou se não eu preciso chamar alguma autoridade, né? Para resolver aquela questão. Porque se eu me meter em confusão, já fica um negócio mais feio para mim, né? Porque isso é da minha personalidade, isso é do meu temperamento, certo? Vamos para um outro. Eu acho bacana esses aqui também. Vamos falar sobre sanguíneo? Sanguíneos, tá? O elemento do sanguíneo é o ar. Ele é amarelinho, tá vendo? Os sanguíneos, eles são bons companheiros. São pessoas, assim,
que você pode contar para tudo, que eles são bons ouvintes, eles são aquelas pessoas realmente bons amigos, tá? Eles são amáveis, eles são comunicativos, eles são entusiastas, eles são muito simpáticos, eles são compreensivos, eles são os melhores amigos, entendeu? Eles são pessoas, assim, socialmente falando, eles são as melhores pessoas sociáveis, os sanguíneos, tá? Eu vou passar o restante um pouco mais rápido, porque o colérico, eu trouxe informações minhas, tá? Por isso que eu demorei mais no colérico. Mas, ó, se você se identifica em ser uma pessoa comunicativa, amável, sim, esse pessoal aqui também, eles são mais voltados a ser artistas, a serem apresentadores, gostar de conversar, eles são muito sociáveis, sabe? Aquele pessoal assim que sempre tem um grupinho, aquele pessoal que sempre tem amigo para tudo. Ai, tem um amigo do final de semana, tem um amigo do futebol, tem uns amigos, sabe assim, são pessoas que têm os seus grupinhos, não são os sanguíneos. Eles são pessoas bem amigáveis. Mas os sanguíneos também, eles têm algumas coisas, esses são os lados positivos que eu falei, né? Mas eles também têm alguns lados negativos. Vamos lá? Eles são indisciplinados, eles são inseguros, eles são egocêntricos, eles são exagerados, eles são medrosos. Eu tenho uns casos para contar sobre isso aqui. Os sanguíneos, eles são complicados em alguns pontos. Por quê? Os sanguíneos, se ele disser para você sim agora, daqui a pouco ele tá mudando. Então, assim, eu particularmente não gosto, né? Vamos falar sobre questão de trabalho. Eu não gosto de trabalhar com sanguíneo. Por quê? Eles são muito voltados à questão de perfeição. Então, a perfeição, ele acaba me prejudicando no trabalho. E acaba prejudicando o sanguíneo no trabalho, entendeu? Porque ele fica toda hora desmontando aquele que ele passou horas construindo. Por quê? Porque ele não encontrou a perfeição. Ele não consegue ser simples. Simples é diferente de simplório, tá? O simples é aquele que consegue fazer as coisas no mínimo para que ela funcione, tá? Qual é o mínimo que você possa fazer que aquilo dê certo? Pronto, esse é o simples. O sanguíneo não. O sanguíneo, se ele não tiver a perfeição, se ele não tiver, sabe, aquele negócio assim, nossa, de tirar o fôlego, não, aí, sabe assim, ele não sai do canto. Eles são muito inseguros, logo eles são pessoas que têm uma autoestima baixa. Porque quando você é inseguro, você tem uma autoestima baixa, nossa, são pessoas que, com certeza, porque é um mix de coisas, com certeza são pessoas que julgam demais, porque eles são inseguros, entendeu? Essa questão do egocentrismo, cara, é muito complicado também. Porque o egocêntrico é aquele que ele só faz alguma coisa que ele vai ganhar. Ele é o centro. Então, egocêntrico sou eu no centro. Sou eu no centro das minhas ações. O exagero depende muito. Depende muito da colocação do momento. Mas o exagero pode ser para bom ou pode ser para ruim. E o medo, gente, o medo é um bloqueio tão sério, vocês não têm noção. O medo é uma muralha que ela te impede de várias coisas. E essa questão do medo, ela tá muito ligada à questão do que o outro vai falar. Entendeu? Então, assim, o pessoal que é sanguíneo, eles são interessantes, porque eles têm muito medo de agir e de fazer alguma coisa, porque o que é que os outros vão achar? O que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão pensar de mim? Como é que os outros vão reagir quando eu colocar tal serviço, qual produto, sabe, assim, no mercado? Então eu acho eles, assim, complicadinhos. Gosto demais deles como amigo. Agora não dá para trabalhar comigo. Não dá, sabe? Eu consigo identificar bem facinho, assim, quem são cada um. E dizer, ó, a gente como amigo dá muito certo.
Agora a gente para trabalhar junto, ó, não dá não, não dá não, não dá não, não dá não, tá? Eu preciso de, sabe assim, ó, para ontem. Vamos falar do próximo? Vamos falar do fleumático? Eu gosto demais dos fleumáticos, gente. Eles são, assim, muito calmos. O elemento do fleumático é a água, tá? Ele é o oposto do fogo, né? Que é o colérico. Então, eles são muito responsáveis. Isso pode ser pro lado positivo, pode ser pro lado negativo também, tá? Que eles não vão fazer nada que, sabe assim, pronto, eu sou muito explosivo. Se eu ver alguma coisa que precisa de algo mais rápido, assim, agilizar, como eu contei a questão do trânsito e que eu ajudei a moça, né? O fleumático, ele não toma essa ação de ir, porque eles são muito responsáveis. Então, esse pessoal aqui é o pessoal que liga pro SAMU, entendeu? É o pessoal que liga para órgãos responsáveis, eles não tomam a ação de ir. Isso é um lado positivo, tá? Errado estou eu, eles estão certos, entendeu? Eles são muito eficientes, eles só fazem tudo com muito, sabe assim, com muita cautela, é muita qualidade, certo? É bom e também não é bom não, tá? Porque veja aqui embaixo, eles são calmos. Então eles levam anos para chegar nessa eficiência, entendeu? Imagina um fleumático construindo uma casa, não termina mais nunca, gente. Vocês entendem? Eu gosto porque os fleumáticos, eles são conservadores. Então, eles são aquelas pessoas que são mais requintadas, são mais... Eu gosto demais desses fleumáticos. Eles, né, dá muito pra gente conviver. Por mais que nós sejamos opostos, mas eles são muito legais. Eles são práticos. Por mais que sejam calmos e sejam lentos, eles são práticos, tá? Eles são líderes. Só dois que conseguem ser líderes, que são os fleumáticos e os coléricos, tá? Eles são líderes. Só que a liderança deles é o seguinte, sabe aquele chefe que abre mão para tudo? São eles, mas eles conseguem, eles são aquele chefe amigo de todo mundo, entendeu? Que às vezes passa do ponto e o pessoal trata ele como besta, porque eles são muito bons. Entendeu? Vê como é interessante a gente conversar sobre as pessoas. Eles são bem-humorados, mas não são bem-humorados no tipo de ser humorista, não. Eles são bem-humorados porque eles estão de bem com a vida sempre. Porque eles são calmos. É o mundo pegando fogo, é a guerra mundial e eles aqui. Nada me abala, entendeu? Então, eles estão ali sempre muito bem-humorados. Vamos ver o lado negativo dos fleumáticos, por mais que eu já tenha falado de algumas coisas. Eles são engraçados, tá? Eles são calculistas. Já vão negativo, tá? Eles são calculistas, ou seja, eles só fazem alguma ação depois que eles analisarem demais. Então, isso demora tempo, tá? Indeciso. Gente, pelo amor de Deus. Essa criatura aqui, ela vai decidir quando? Porque ela não tem pressa. Se ela não tem pressa, ela fica indecisa, ela não sabe para onde vai, se fica, se é para cima, se é para baixo. E se eu for? E se eu não for? Entendeu? Desconfiado demais. Demais. Por isso que com o fleumático eu nem me preocupo se estão confiantes, se não estão. Eu já sei que eles são desconfiados. O que é que eu faço? Eu converso com eles normal, assim. Sabe? E como eu sou de falar muito, aí o fleumático eles já ficam mais... Normalmente os fleumáticos eles confiam em mim, graças a Deus. Porque eu sou de falar muito, de dizer o que é que eu estou fazendo, de mostrar mesmo, porque eu sei que eles são desconfiados. Então eu falo com prova. Por isso que é bom a gente conhecer as pessoas, entendeu? Eles são muito introvertidos. Então muitas das vezes a gente tem que adivinhar, literalmente, o que é que eles estão sentindo. Se estão bem, se não estão, porque... na frente, né? O que eles estão apresentando, eles estão, sabe assim, de bem com a vida sempre. Mas por dentro, eles estão moídos.
Aí você tem que adivinhar por causa de uma palavra que eles conseguiram soltar, por causa de uma ação que eles fizeram. Aí você adivinha. Mas saber mesmo não, porque eles são introvertidos, tá? E desmotivados. Gente, isso aqui é... Ó, esse daqui, se tiver um hater, eles param na hora. Vocês têm noção? Se o fleumático ele tiver um projeto e ele vê, sabe assim, um grãozinho de areia de problema, ele para. Vocês entendem como é, assim, é muito incrível você analisar como cada pessoa reage, como cada pessoa tem o seu temperamento. Temperamento é quando você tem uma ação e você precisa reagir. Então, essa ciência que a gente estuda, entendeu? Vamos para o último, que são os verdinhos, os melancólicos. O elemento melancólico é a terra, tá? Os pontos positivos, gente, eu gosto muito. Eu convivo com melancólicos também, tá? Vamos lá. O melancólico, ele é habilidoso, ele tem várias habilidades. Por quê? Porque o melancólico, ele não compra, ele faz. Entendeu? Tem gente rindo aqui nos bastidores. Tem gente rindo aqui nos bastidores, se identificando. Ele é muito habilidoso. Mas ele é muito habilidoso. Ele não compra, ele faz, tá? Ele é muito sensível. Logo, você tem que ter muito cuidado quando você tá falando com ele, porque senão ele leva pro lado, sabe assim, já tá chorando. Já tá chorando, tá? Tudo. Mas eles são muito... Agora também eles são muito sensíveis para o outro também. Quando alguém tá muito triste ou tá passando por alguma coisa, o melancólico ele se sensibiliza com essa pessoa. É bem interessante também, tá? Agora aqui eles são um pouco coléricos, tá? Eles são sensíveis e eles sabem pegar a pessoa pela mão. Eles não são assim muito brutos, como eu acho, tá? Mas eles são de pegar a pessoa pela mão, independente, né? No colo mesmo, e ele vai conduzindo a pessoa para o que ela está necessitando naquela hora. Ó, perfeccionista. Isso é positivo e pode ser negativo. Numa empresa, o perfeccionismo, ó, é o funcionário do mês, tá? Mas para a vida real, esse perfeccionismo aqui, ó, pode bloquear, como eu falei, do sanguíneo e do fleumático, tá? Que eles têm uma comunicação. Esse trio, né? Sanguíneo, fleumático e melancólico, eles têm uma comunicação entre eles dessa questão do perfeccionismo que só eles mesmos, tá? São vaidosos. Agora aqui é vaidade, meu povo. É vaidade, entendeu? Vaidade ao extremo. Só saio de casa se tiver tudo o quê? Perfeito. Se não, eu desisto. Não pode, a roupa não pode ter um vinco, senão eu tiro a roupa agora e vou passar no ferro. O cabelo tem que estar impecável, a sobrancelha tem que estar impecável, a maquiagem tem que estar, sabe assim, tudo muito perfeito, porque senão eu não saio de casa e eu cancelo o passeio agora. É isso, eles são assim. São idealistas, eles têm muitas ideias. Porque lembra, eles são muito habilidosos, eles não compram, eles fazem, entendeu? Então eles são muito idealistas, eles têm ideia a torta e a direita, tá? São dedicados e leais. Essa questão de dedicação, eles são dedicados demais. Então, é assim. Para você conquistar um melancólico, ele é complicado. Você já tem um não, você só precisa agora da humilhação. Então, quando você conquista a amizade de um melancólico, eles se dedicam demais a você, tá? Quando é para a família, eles são muito, extremamente dedicados à família também, tá? Então, isso é um ponto positivo. E leal, eles são leais. Se você é amigo, se você é familiar de algum melancólico, você sabe que eles são extremamente leais, tá? Vamos pro lado negativo?
Normalmente eu contrato melancólicos para trabalhar comigo, tá? Porque eu sei que eles fazem. Nada contra os demais, tá? É só questão de habilidade. Tem pessoas que têm habilidade para isso, tem pessoas que não têm. Então não adianta eu dar uma vaga para alguém que eu sei que a pessoa vai ficar reclamando. Vocês conhecem pessoas que trabalham CLT de carteira assinada e que ficam reclamando o dia todo do trabalho, tá? O certo é, se não gosta do trabalho, se organiza direitinho, sai e vai fazer alguma coisa que você quer. Ah, mas não tenho oportunidade. Cria a tua própria oportunidade. Não sabe por onde começar? Fica aqui na live. Não perde esse canal, que no ano 2025 a gente vai passar o ano todinho conversando sobre isso. Eu preciso que você gere oportunidade para você, tá? Que eu não aguento mais ouvir a frase: eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidade, tá feita. Gente, eu tô por aqui, ó. Sério. Então, assim, se chegar perto de mim, todo mundo sabe, chegou perto de mim, a gente tem que conversar sobre isso. Como é que tá a sua vida? Ah, não tô bem, não. É consumista? Eu já sei logo se você é consumista ou se você é investidor. Na hora. Se eu faço essas leituras de temperamento, leitura corporal, eu tenho programação neurolinguística. Tu acha que eu não sei ler o que é que tu tá dizendo, criatura? Eu vejo na hora, mas na hora. E se chegou perto de mim, a conversa é essa. Para onde você vai? Qual o seu alvo? Gente, é horrível conviver comigo, porque eu só falo disso. Quais os seus ideais? Para onde você vai? Porque esse é o meu propósito. É mudar a vida das pessoas. Então chegou perto de mim, tem que mudar de vida. Se não mudar de vida, ó a porta. É assim. E tudo bem se você não quiser. Eu não perco. Entendeu? Eu não perco nunca. Eu sempre aprendo. Aprende pegar essa dica. Vamos lá. Enquanto o fleumático que eu falei que o fleumático enquanto o fleumático ele é bem humorado, melancólico não. Porque o melancólico ele é cheio de dor. Ele tem dor em tudo que é canto. Não vai, diga se não é. Bota aqui embaixo nos comentários que você é cheio de dor. É dor em tudo que é canto. Tanto dor física como dor como é que chama? Ele tem alguns traumas, entendeu? Por isso que ele é assim meio mal-humorado. É confuso, não sabe para onde vai, não sabe o que é que tá fazendo. Sabe assim, as pessoas bem confusas são os bichinhos melancólicos. Eu gosto deles. Eles são antissociais, eles são o oposto dos sanguíneos, né? Enquanto os sanguíneos são muito sociais, são muito de falar, de ter amigos e tal. O melancólico não, o melancólico ele é muito caseiro. Alguns fleumáticos também, tá? Eles são bem caseiros. Críticos ao extremo, porque lembra, ele é muito perfeccionista. Então eles são muito críticos. E são inflexíveis, ou seja, você pode falar, pode bater na pedra que a pedra não racha, porque o elemento deles é terra. Vocês gostaram? Me conta aí o que é que vocês acharam, se vocês gostaram desse nosso papo. Se ainda tiver alguma dúvida sobre a questão dos temperamentos, que eu me divirto. Quando eu falo com as pessoas, eu fico olhando assim, eu julgo horrores. Eu digo, tu é melancólico. Ah, tu é sanguíneo. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Que vai ser mais fácil você identificar qual desses temperamentos é o teu. Vê só. Na faculdade, eu tinha muita dificuldade de entender essa questão. Eu acho que até vocês também ficaram com essa dificuldade. E vocês entenderam, assim,
pegou habilidades de cada temperamento e disse, eu faço isso. Será que eu sou colérico? Mas eu sou bem-humorada. Será que eu sou fleumático? Ou será que eu sou sanguíneo? Nós temos os 4, tá? Só que um sobressai. E nós temos 12 combinações. Como eles são separados por elemento, por incrível que pareça, eu fui analisando, fui pesquisando, fui estudando, e eu descobri algumas coisas. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou dizer, tá? Eles são separados por elementos? São. Inclusive tem aquele filme Elementos da Disney e eu super recomendo. Ele é muito engraçado. Que são os elementos: água, ar, fogo e terra. Deixa eu só separar aqui para vocês verem uma coisa. Eles não são separados por elementos? São. Não tem 12 combinações? O que é que tem 12 combinações que são de elementos que a gente já conhece, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com ciência? São os signos. Por incrível que pareça, não riam de mim, que toda vez que eu conto isso, o povo se acaba de rir comigo. Por exemplo, os coléricos. Signo de fogo. Quais são os signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário. Se você é um desses 3, você é colérico. Assim, colérico que se destaca, mas você também tem os outros 3, tá? Então você pode ter algum ponto positivo ou negativo de um fleumático, por exemplo, ou de um sanguíneo, ponto positivo ou ponto negativo. E aí eu descobri, aí eu disse, gente, que negócio mais fácil. Foi isso que me ajudou a fechar minhas provas. E claro, nota máxima, né? Porque eu não aceito menos. Vamos lá. E os outros? Como assim? Sanguíneo, não foi que eu falei? De segundo. O segundo é sanguíneo, né? Ar. Quem são os signos de ar? Vamos lá. Aquário, Gêmeos e Libra. Então, se você é um desses 3 signos, você é sanguíneo. Você tem esses pontos positivos e esses pontos negativos. Simples assim. Aí você me pergunta, Milena, mas você acredita em signos? Bom, não é cientificamente provado, certo? Mas a questão de comportamento, temperamento, de ações, assim, bate muito com as pessoas, entendeu? Então, como eu trabalho muito com essa questão de comportamento, né? De neurolinguística, de essa questão, então me ajudou muito em entender como funciona o comportamento separado por signo, entendeu? Não que eu acredite, mas o comportamento é muito, 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 muito parecido. É muito difícil você ver uma pessoa que seja, 2 pessoas que sejam do mesmo signo, que elas não tenham o mesmo comportamento. Elas escolhem as mesmas coisas, elas se vestem do mesmo jeito, elas andam, elas falam, elas se comunicam todas do mesmo jeito. Pode ser coisa da minha cabeça? Acho difícil, né? Que não... Tem quantos bilhões de pessoas? São 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E todo mundo tem as mesmas reações. Lembra? Temperamento é a reação. Tem a ação e como você reage. Então tá ali o temperamento. Vamos falar sobre os fleumáticos. Eu vou dizer para vocês quem são o fleumático. Fleumático é água. Então vamos lá. Quem são os de água? Peixe, Câncer, Escorpião. E eu sei tudo decorado, gente. Se preocupa não, tá? Que eu tô aqui pra sabe assim, te ensinar mesmo. São esses. E por último, os melancólicos. Quem são os melancólicos? A galera de terra. Então, quem são de terra? Vamos lá. Touro, Virgem e Capricórnio. Quase que eu esqueci, ó. Touro, Virgem e Capricórnio. Então, tô aqui, ó. Os melancólicos. Cara, quando eu entendi isso, eu disse, não acredito, não. Eu não acredito que eu acabei de desenvolver um método
que eu posso entender as pessoas, conviver com elas e ajudar elas a conviver com elas, né? Com elas mesmas, a você saber a sua identidade. E o meu tempo está acabando. A te ajudar a construir a tua identidade e você saber como se comportar na sociedade. E foi isso.